Olá pessoal, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou trabalhar sobre fontes de informação para a pesquisa científica. Esse vídeo é um vídeo muito importante para que você consiga entender quais são as fontes que você vai fazer as suas pesquisas, quais são as fontes que você vai buscar os seus materiais de leitura, que você vai buscar os seus materiais para fazer a revisão de literatura, para que você vá entender a sua área de conhecimento de uma forma mais aprofundada, de uma forma que possa gerar, que possa agregar valor à sua pesquisa. E essas fontes de informação, elas não são difíceis de entender, elas são extremamente didáticas e a separação ela é didática, mas nós precisamos entender, nós precisamos saber como trabalhar com essa estrutura de fontes de informação. Então, a questão é o seguinte: a fonte de informação é o lugar onde se encontra material sobre determinado tema. Na verdade, quando se fala determinado tema, toda pesquisa ela tem uma estrutura que é colocada por um tema delimitado de pesquisa. Agora, esse tema delimitado de pesquisa, eu preciso entender e eu preciso buscar mais materiais para a minha pesquisa ter uma confiabilidade, a minha pesquisa ter uma robustez de conhecimento em si, para que eu coloque, inclusive, no meu contexto de avaliação, uma banca, por exemplo, de professores. Agora, um outro ponto sobre as fontes de informação em si, as fontes, são todos os materiais que podem servir de informação. E aí se tem todos os materiais que podem servir de informação, não são todos os materiais, porque em muitos casos existem certas leituras e certos pesquisadores, alunos em si que trabalham que todo livro ele é importante. Na verdade não, na verdade eu preciso selecionar aqueles materiais que vão me atender naquele momento e naquele contexto por exemplo, na questão do tema delimitado. Então eu preciso saber o que serve de informação é aquilo que me atende ao meu tema delimitado de pesquisa. Essa é a estratégia, porque para nós otimizarmos a questão do nosso cronograma, para não utilizarmos recursos, orçamento da nossa pesquisa de forma que não vá agregar valor ao nosso trabalho em si. E aí o terceiro ponto aqui das fontes de informação, elas são divididas em 3 grandes blocos, chamadas fontes de informação primárias ou de primeira mão, fontes secundárias ou fontes terciárias. Esses são os 3 grandes grupos em si que nós temos. Então vamos ver o primeiro deles, as chamadas fontes primárias. O que é uma fonte primária, pessoal? Fonte primária é aquelas que contêm as chamadas informações originais. E essa informação original, nós precisamos entender o seguinte, que ela não existiu uma análise ou um dado anterior a ela, ou novas interpretações de fatos ou de ideias. Esse é o primeiro ponto sobre as fontes primárias. São todos aqueles documentos ou qualquer tipo de material que é adquirido pelo próprio autor da pesquisa. Coleta de dados, faz uma pesquisa de campo, pesquisa experimental, é do próprio autor, é uma fonte primária do seu trabalho de pesquisa. E elas fornecem ao pesquisador uma informação direta, porque o pesquisador está coletando naquele momento do seu trabalho no campo, no experimento, enfim, onde que for, sem nenhum tipo de mediação anterior sobre aquele conteúdo do estudo. E utiliza-se, em muitos casos, aqui da técnica, do procedimento técnico de pesquisa documental. Então, uma questão agora de exemplos para as fontes primárias, na verdade são vários exemplos aqui que eu coloco e que talvez fique interessante para você saber das possibilidades e das contextualizações para a sua pesquisa. Então, as fontes primárias podem ser fontes de observação, podem ser fontes de levantamentos, de surveys, de gravações de entrevistas, de documentos oficiais ou jurídicos, de nomes e de marcas comerciais, de publicações parlamentares e também as chamadas publicações administrativas, arquivos particulares, programas radiofônicos ou provenientes de televisão, fontes estatísticas, patentes depositadas, iconografia, e aí vem a questão de fotografias, filmes, roupas e artefatos em si, desenhos, pinturas, músicas, objetos de arte, canções folclóricas, traduções, autobiografias, diários, estátuas, cartas, projetos de pesquisa em andamento, tudo elemento de fonte primária. Esses são os elementos
de exemplos para fontes primárias. Existem mais desdobramentos para fontes primárias? Existem, mas aqui a grande maioria ou quase que a totalidade de elementos para a fala de fontes primárias de exemplos. Agora, uma questão aqui, pessoal, que eu sempre gosto de colocar é um exemplo de trabalho que cita essa fonte em si. E esse trabalho, o autor coloca, não interessa a questão total do artigo em si, mas pelo menos para gesticular no sentido de como o autor expressa isso no trabalho, ele coloca aqui, ó, pessoal, que ele já faz a leitura e as fontes primárias vamos apagar aqui, ó, são os relatórios do Banco do Brasil apresentados nas Assembleias Gerais dos Acionistas, sendo aqui utilizadas estatísticas de financiamento das atividades econômicas e estrutura de recursos. Então você veja, pessoal, que é identificado aqui as fontes primárias em si e ele diz como que ele trabalhou, como é que ele abordou, como aquilo agregou ao trabalho dele na estratégia de resultados e de discussões. Um outro elemento, pessoal, a segunda fonte é a chamada fonte secundária. Agora, a fonte secundária, pessoal, ela engloba os resultados da fonte primária. Então, o que foi feito na fonte primária também vem aqui para a questão da fonte secundária. Então, a fonte secundária, são resultados das discussões realizadas no material da fonte primária. Ou seja, ela engloba a fonte primária. É importante que fique claro essa questão. E ela em si apresentam a informação filtrada e organizada, diferentemente da questão da fonte primária, que são dados brutos em si. Aqui, na fonte secundária, já são aqueles elementos, eles saem da palavra dado e elas já se transformam para uma informação, ou seja, que passou por uma prévia de uma análise, passou pelo filtro de interpretação em si, de organização, de acordo com o arranjo definido, dependendo, por lógico, qual é o resultado, a entrega, a finalidade que você quer. E ela utiliza o procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. Aqui é importante ficar bem claro a parte de pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental a base é a fonte primária. A pesquisa bibliográfica, a sua base ou o elemento de trabalho em si, o seu material de trabalho, são as fontes secundárias. Então, quando você está fazendo pesquisa bibliográfica, são as fontes secundárias. Não construa uma pesquisa somente com fontes secundárias. Então, vou deixar uma observação aqui. Por quê? Porque você precisa também pensar daqui um pouco, dependendo do delineamento da sua pesquisa, do design da sua pesquisa, você também pode usar as fontes terciárias que nós já vamos ver nesse vídeo. Então, pessoal, exemplos de fontes secundárias, vários: atlas, livros, manuais, boletins, jornais, monografias, dissertações, teses, artigos em fonte de papel e meio eletrônico, revistas em geral, material cartográfico, anais de congresso, relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, publicações avulsas, dicionários bilíngues, biografias, feiras, exposições, filmes, vídeos, fontes históricas, siglas e abreviaturas, prêmios e honrarias, bancos e bases de dados, todos elementos de fontes secundárias. E um exemplo, pessoal, aqui de utilização da fonte secundária: trata-se de um estudo descritivo com base em dados secundários do Sistema de Internações Hospitalares e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no biênio tal, 2018-19, que avaliou os 3 hospitais tal. Então, o que você tem aqui, pessoal? É colocado, você pode também pensar nessa estratégia. Eu sempre coloco o exemplo para que você possa também verificar como outros autores escrevem em relação à colocação de fontes ao longo do seu trabalho. É necessário colocar ou obrigatório colocar as fontes de pesquisa em resumo e outros elementos, por exemplo, os materiais e métodos? Depende do delineamento da sua pesquisa, depende do protocolo de pesquisa que você vai utilizar na sua área de conhecimento. Agora, pessoal, fontes terciárias. Fontes terciárias, então, elas reúnem as fontes secundárias e, por lógico, a fonte primária. E aí, o que ela é, pessoal?
a fonte terciária, ela é uma obra especializada que cobre um conjunto de conhecimentos ou explicações concisas relacionadas com o seu tema que ela, porventura, está trabalhando naquele momento, de autores, de trabalhos, associações, recursos. Então, essas fontes chamadas terciárias em si, elas repertoriam, fazem um repertório, elas selecionam, elas organizam informações de fontes primárias e secundárias. Dá para se dizer que as fontes terciárias, elas fazem um grande catálogo em relação às primárias e às secundárias em si. Exemplos de fontes terciárias, pessoal: as bibliografias, os serviços de indexação e de resumo. Então, o que é a indexação em si? Colocar as fontes primárias e secundárias numa estrutura de catálogos, de índice em si. Catálogos coletivos, os guias de literatura, bibliografias de bibliografias, bibliotecas e centros de informação, enciclopédias, revisões da literatura, tudo isso são os elementos de exemplos para fontes terciárias. Então, entendido esses três elementos das fontes terciárias, pessoal, é importante também nós termos um outro entendimento em si, ou muitas vezes que se tem aqui, aproveitando também o vídeo que se coloca sobre as fontes de informação, que nós compreendamos o que é muitos autores que chamam a denominada literatura cinzenta. O que é literatura cinzenta? Talvez você já tenha escutado, talvez você já tenha lido em algum lugar. A literatura cinzenta, pessoal, e aqui eu coloco um texto que referencia sobre isso, ela é caracterizada como sendo aquela literatura de difícil acesso. Muitas vezes, pessoal, imagina você está trabalhando num laboratório de pesquisa e o laboratorista, então a pessoa que trabalha naquele laboratório, ou bolsista, muitas vezes que é denominado, elaborou um procedimento como utilizar uma máquina para fazer ensaios de tração. Então tem lá, ele fez todo esse delineamento, fotografias, textos, escreveu como fazer a parte estatística, como colocar, por exemplo, o material, remover o material, como a parte de segurança. Então isso, pessoal, é de difícil acesso, é algo restrito a um pequeno grupo. Por quê? Porque aquele relatório, aquele procedimento, ele não publicou em lugar algum. É uma publicação interna, é uma publicação daquele laboratório, ou é uma publicação somente que é utilizada daquele pessoal que trabalha naquele grupo de pesquisa em si. É algo de difícil acesso, é algo que é restrito a um pequeno grupo de uma comunidade. Esse grupo de pesquisa em si, ele é não comercial. Eu posso começar a colocar ele para comércio? Posso, mas ele vai ter que precisar de um tratamento, uma readequação de textos, partes de linguagem, formatação, porque para uma estrutura comercial em si. E com pouco volume de reprodução. Materiais de laboratório, eles são essenciais na questão da literatura cinzenta, essenciais no sentido de colaboração. São materiais que muitas vezes não se tem nessa estrutura, ou seja, é o tipo de literatura cuja disseminação e acesso são limitados. Alguns exemplos, pessoal, ou estrutura de classificação. A estratégia da literatura cinzenta, ao certo, o pessoal divide em 3 grandes blocos. A primeira delas é a chamada literatura cinzenta escura. O que ela é, pessoal? É aquela que são as comunicações privadas, material não publicado e preparação de manuscritos. Essa é a chamada literatura cinzenta escura. A segunda, pessoal, no meio, literatura cinzenta média, que é a tese e a dissertação. São elementos que muitas vezes eles são publicados, mas são publicados em alguns elementos em si. Muitas vezes a tese ela não é comercial, a não ser que você gere um livro, aí sim, da sua tese em si, mas ela é uma literatura cinzenta média. A monografia, graduação, também é uma literatura muitas vezes colocada cinzenta média, porque ela muitas vezes não é publicada num sentido comercial, então ela é uma literatura cinzenta média. E a literatura cinzenta clara são os meeting papers, aqueles relatórios de encontro, atas, notas de reunião para publicar em formato de manuscrito. Esses 3 elementos compõem a literatura chamada de cinzenta em si. Então, entendido o que é a fonte primária, a fonte secundária, a fonte terciária,
a questão da literatura cinzenta em si, eu preciso também entender alguns pequenos detalhes que é no sentido de aplicação das fontes de informação. Vou imaginar o seguinte, a minha necessidade é uma pesquisa e um trabalho acadêmico. Eu estou fazendo, por exemplo, um artigo científico, quero fazer uma análise de trabalhos de eventos, tese, dissertação, TCC ou algum livro. Qual que é a minha estrutura? Eu, para uma pesquisa e um trabalho acadêmico, onde que eu posso encontrar isso, pessoal? Além desse tipo de publicação, posso encontrar em sites de periódicos, bases de dados, Web of Science, a Compendex, Scopus, Cielo, outras. Mecanismos de busca, pessoal, muito utilizado é o Google Acadêmico, não há problema nenhum, desde que você siga os trâmites éticos de utilização do Google Acadêmico, diretórios de utilização, repositórios de bancos de teses e dissertações. Daqui a pouco a sua instituição tem um mestrado, um doutorado, você pode acessar esses materiais de outras dissertações passadas em si, de outras teses, para que você avalie. É um tipo de publicação de dissertação e tese que pode resolver ou pode te ajudar na tua necessidade de pesquisa. E outros são os chamados portais de periódicos. No contexto brasileiro, é o portal de periódicos da CAPES. Então, se você colocar no Google portal de periódicos da CAPES, vai aparecer o link, você pode acessar, tem muito material bom e com boas estruturas, com bons resultados que você pode fazer a sua leitura, a sua pesquisa para auxiliar no seu trabalho. Um outro, por exemplo, se a tua necessidade é levantamento de dados estatísticos em si, sempre dependendo do recorte do seu tema de pesquisa. Então você pode pensar tipos de publicação, relatórios, anuários, boletins. Onde eu encontro isso? IBGE, ONU, OCDE, Unesco, a CNI, FGV, o IPEA, sites de governos, estadual, municipal, no governo federal também, muitas vezes informações agropecuárias, preciso dessas estruturas. O IBGE tem muita informação que você pode acessar para entender dados estatísticos em si. E um terceiro ponto, pessoal, normas técnicas. Daqui a pouco a sua necessidade sempre dependendo do tema que você está trabalhando de pesquisa, é norma técnica. Então eu preciso, pode ser para uma formatação, pode ser para consulta de um parâmetro de ensaio no laboratório. Então, se é para a formatação de um trabalho, pode ser da BNT específico, mas a BNT também, ela não é só a questão de formatação, ela é a questão, por exemplo, nas partes das normas técnicas, as NBRs. As NBRs são normas técnicas, então essas normas técnicas podem servir para, além da formatação, elas podem servir para a execução de trabalhos e de pesquisas laboratoriais, a realização de ensaios em materiais, ensaios em produtos e outros vários elementos que a BNT tem no modelo de NBR, a BNT NBR em si. Os sites da Associação Americana de Materiais, o site da Associação Americana de Engenharia Mecânica e de outras associações em si. Então se fala BNT, eu posso falar da APA também, da Associação Americana de Psicologia. Então tem vários itens aqui, modelos europeus, da Comunidade Europeia também, que eu posso colocar nessa minha estrutura. Portal de periódicos da CAPES e a Target GetWeb, que eu posso utilizar nessa estrutura. São aplicações das fontes de informação, sempre lembrando que eu preciso, essa minha necessidade, por uma questão lógica, ela é oriunda do meu tema delimitado de pesquisa e das minhas palavras-chave, dos meus descritores, daquilo que eu quero naquele momento. E por fim, pessoal, para nós fecharmos essa nossa estratégia, sempre fica uma mensagem no sentido de dizer, por mais que eu tenha fontes de informações primárias, secundárias e terciárias, eu preciso fazer a seleção dessas fontes. Eu preciso colocar tempo, isso demanda tempo, eu preciso trabalhar nessa questão de selecionar as fontes.
Dependendo da base de dados que você trabalha ou do seu tema, você vai ter muitas vezes centenas, você vai ter milhares, muitas vezes de artigos e livros na língua portuguesa, na língua inglesa para trabalhar. Então eu preciso fazer uma seleção dessas fontes, eu preciso entender elas. Eu preciso saber também como pesquisar nessas bases de dados, nessas fontes que eu estou trabalhando. Um outro elemento que a pesquisa bibliográfica ou a pesquisa nas fontes em si, ela não é uma coleção do que você leu. Então é importantíssimo isso, não adianta fazer recortes, por exemplo, a revisão de literatura com centenas de páginas, que talvez não seja isso que vai atender a necessidade daquele momento da sessão de revisão de literatura, por exemplo, numa monografia, numa dissertação, numa tese em si. Então, muito cuidado nessa questão. Um outro ponto, anotar as informações, realize fichamento aqui nessa questão. Faça os seus fichamentos, muitas vezes por tema, faça fichamento muitas vezes por autor, por revista, por bloco de interesse, mas anote essas informações, anote o conteúdo, anote a fonte do que você retirou, para que você tenha tranquilidade para escrever tranquilo o seu trabalho, que você não se perca, porque muitas vezes existem alunos que fazem uma variedade de fontes de informação em si e esquecem, proposital ou enfim, por ausência de conhecimento naquele momento, de colocar o autor, os autores, colocar fonte naquele momento. E aí o que você tem lá? Tem 20, 30 elementos e aí não se sabe de onde é que tirou aquilo. Não adianta, pessoal, não deixe, não confie na sua cabeça lá de algo, mas a minha cabeça é boa, eu vou me lembrar. Não vai, pessoal, não vai. Então cria a estrutura do seu fichamento, guarda o seu material bonitinho para ter esse problema que é evitar o plágio. E por último, que eu disse, não confie na sua memória, organize o seu material de leitura. Então, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha servido para você entender o que são as chamadas fontes, as primárias, as secundárias, as terciárias e a chamada de literatura cinzenta. Ajuda muito você, esse material, no contexto de busca, no contexto de escrever o seu trabalho de conclusão, independente, graduação, mestrado, doutorado, artigo, enfim, o que você quiser. Então, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.